Olá, estamos iniciando mais um programa Estética em Dia. Você pode nos assistir pela TV Manaim ou pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. No programa de hoje vamos falar sobre as famosas canetinhas emagrecedoras. Acho que você com certeza já ouviu falar. Muita gente não sabe, mas elas foram criadas para outro fim. Você sabia disso? Para falar um pouco mais desse assunto, hoje a doutora Mila Canissali Bonatis, endocrinologista, vai nos esclarecer um pouco sobre esse assunto. Doutora Mila, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Daniele. Estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas e conversar sobre isso. Perfeito. Vamos começar com a primeira pergunta para a doutora. Essas medicações, elas surgiram inicialmente para outro fim, não é? Para diabetes, tratamento de diabetes. Como que foi a evolução desse medicamento com os anos? Esse medicamento, ele surgiu na década de 80, em 1985, foi descoberto por cientistas dinamarqueses que estavam procurando uma solução para o tratamento de diabetes, para o controle da glicose. Então, por esse fato, ele até foi inicialmente comercializado para o tratamento de diabetes. O primeiro medicamento que surgiu no mercado foi o Byetta, em 2005. E com a utilização desses medicamentos ao longo do tempo, eles perceberam que era um medicamento que proporcionava também perda de peso em pacientes obesos, em pessoas obesas, sem nenhum prejuízo à saúde, ou seja, uma forma eficaz e segura, né, de perder peso, além de controlar o diabetes. Por isso, em 2014, foi lançado o primeiro medicamento dessa família, né, todas as canetas emagrecedoras são da mesma família farmacológica. Que seria o análogo de GLP-1. Isso, seriam os análogos de GLP-1. Então, em 2014 foi lançado o Saxenda, com essa proposta de controle do peso, né, perda de peso e manutenção do peso perdido. E desde então, essas canetas foram evoluindo ao longo dos tempos no que diz respeito à eficácia, segurança e comodidade terapêuticas. Eficácia no sentido de serem cada vez mais potentes, mais eficazes mesmo, segurança no sentido de terem cada vez menos efeitos colaterais e comodidade terapêutica no sentido da aplicação ser cada vez mais viável. O Saxenda, quando foi lançado em 2014, era uma caneta de aplicação diária, de uso diário, né? Hoje em dia as canetas já são de aplicação semanal. Então, foram evoluindo, é uma tecnologia que vai se modernizando, né, com o tempo. E facilitando o uso, né? Exatamente. Perfeito. E na prática clínica, realmente tem indicação para usar essas canetinhas? Sim, na prática clínica a gente vê indicação não só no diabético, mas também naquele que tem obesidade, né? Ou sobrepeso. E quais são os critérios que você usa? Os critérios seriam, no caso do sobrepeso ou obesidade, quem tem um índice de massa corporal acima de 27. Então, quem tem um índice de massa corporal acima de 27, entre 27 e 30, está categorizado como tendo sobrepeso. E quem tem o índice de massa corporal acima de 30 seria classificado como obeso. Nessas duas categorias, há a indicação de se utilizar as canetas. Fora, é lógico, os pacientes que têm diabetes e precisam dessas canetas para controle da glicose. O público, ele vê vários nomes de marcações no mercado, né? Talvez pense que são produtos diferentes, medicamentos diferentes. Quais são, de fato, a diferença entre essas canetinhas comercializadas e a composição de uma para outra muda? A indicação muda de um paciente para o outro? Qual o objetivo específico dentro do tratamento dessas diferentes canetas? Uma boa pergunta, Daniele, porque, na verdade, a diferença entre essas canetas são sutis, né? Lembra, quando eles descobriram essa substância em 1985, depois todas as outras que vieram eram da mesma família farmacológica, são substâncias diferentes, mas pertencem à mesma família de medicamentos. Portanto, são medicamentos que têm os mesmos mecanismos de ação e o mesmo perfil de efeitos colaterais também. Não são medicamentos muito diferentes entre si, são substâncias diferentes, mas como se fossem primos de uma mesma família. Todos eles agem da mesma forma.
E quando você vai indicar para o paciente, o que você leva em consideração de usar uma ou outra, um nome específico? Ou não tem isso? Depende muito da possibilidade de o paciente aplicar todo dia, ou a necessidade dele aplicar uma vez apenas por semana, às vezes por causa do trabalho. Eu entendi, então, que envolve custo-benefício, né? Exatamente. O custo de algumas, pela tecnologia mais atrasada, digamos assim, é mais barato. Sim. Então, aí tem que saber a possibilidade do paciente conseguir fazer o tratamento diário, que seria aquela primeira. Sim, sim. Todos eles são eficazes no que eles propõem tratar, né, que é o sobrepeso, obesidade ou diabetes. Todos são eficazes, porém o custo varia entre eles. Não significa que o medicamento mais antigo seja pior. Significa que tem que se adequar ao contexto, à rotina de cada pessoa. Lógico, o custo dos mais novos é maior, então isso também deve ser levado em consideração. Para a maioria das pessoas, é mais cômodo usar o medicamento apenas uma vez na semana, aplicar apenas uma vez na semana. Mas o de aplicação diária também é um pouco mais barato. Ambos são igualmente eficazes. Doutora, e nós vemos um uso muitas vezes indiscriminado desse medicamento. Quais são os principais problemas disso? O uso indiscriminado desses medicamentos impacta tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, porque são canetas, né, medicamentos caros, né? Às vezes impacta no orçamento de toda a família e passíveis de efeitos colaterais, né? Então, por isso mesmo, a Anvisa determinou a partir de maio desse ano a emissão de receita controlada. Então, esses medicamentos só estão podendo ser vendidos mediante receita de controle especial C, né? Os principais problemas advindos do uso indiscriminado desses medicamentos é a ocorrência de efeitos adversos, né? Como eu citei, as deficiências nutricionais, porque sem uma monitorização da equipe, o médico, o nutricionista, o paciente pode vir a ter deficiências nutricionais. Vitamina B12, ferro, vitamina A, vitamina D, porque eles promovem uma diminuição da ingestão de calorias e com isso também a diminuição da ingestão de nutrientes. Por isso é fundamental o acompanhamento médico e nutricional para sempre estar vigiando através de exames, né, e suplementando quando necessário. Outro problema decorrente do uso indiscriminado desses medicamentos é a perda de massa muscular. Quando a gente perde peso, é inevitável a perda de massa muscular, ela sempre vai ocorrer, mas com a suplementação adequada, alimentação adequada, realização de atividade física regular, há uma minimização dessa perda de massa muscular. Então, isso é algo que não é monitorado quando o paciente faz uso sem acompanhamento, né, do profissional de saúde. Além disso, há potencial risco de agravamento de problemas psicológicos, né, doenças mentais, né, depressão. Então, não que o medicamento cause isso, mas muitos pacientes têm o ato de comer como um ato prazeroso. E quando isso é reduzido, minimizado, evitado, né, pelo uso do medicamento, pelo efeito do medicamento, isso pode trazer também algumas consequências nessas doenças, né, mentais, ansiedade, depressão. Às vezes a pessoa já tem uma predisposição. E a alegria da pessoa ali está no alimento, né, em comer. E o medicamento, ele tira o apetite, né? Até para ter essa perda de peso, ele tira o apetite. A pessoa, às vezes, ela não está tendo o prazer que ela tinha de comer, e entra fora a deficiência nutricional que você tem. Quando você come menos, você está perdendo peso. De fato, você perde nutrientes importantes que controlam psicologicamente, seu humor, tudo isso. Então, influenciam em todo o nosso organismo. Né? Isso tudo é pelo uso indiscriminado do produto, porque ele pode ser, sim, usado de forma controlada e nada disso acontecer, né? Exatamente. Tudo isso pode ser
compensado, né, contrabalanceado através da suplementação, da atividade física, Exatamente. Da suplementação de vitaminas, né, orientada pelo médico ou nutricionista, que repercutem no estado emocional do paciente, podem repercutir. Então, é muito importante o paciente estar fazendo uso do medicamento com acompanhamento profissional e não necessariamente no consultório privado, né? De repente, com o nutricionista na unidade de saúde, com o médico na unidade de saúde. Lógico que são canetas caras, mas em alguns casos, elas podem ser fornecidas pelo governo também, principalmente para pacientes diabéticos, né, pacientes que tiveram já algum problema cardiovascular decorrente da doença do diabetes, que é até a doença que inicialmente foi tratada, né, com esses medicamentos. Então, o governo, mediante avaliação caso a caso, pode custear para casos selecionados, específicos. Doutora, e esse uso indiscriminado desses medicamentos, pode trazer um risco de escassez dele no mercado? Sim, a gente tem visto isso nas farmácias, né? Muitos pacientes meus procuram e depois me relatam que não estão conseguindo achar, tem faltado com frequência. Por causa justamente do uso indiscriminado, né? Assaltos também, né? Tem ocorrido às farmácias, porque são medicamentos caros, né? Pessoas às vezes roubam para depois revender. Então é todo um contexto, mas isso reforça o uso do medicamento baseado numa prescrição médica, né, com orientação profissional. E os diabéticos sofrem muito com essa escassez desse medicamento, porque é um medicamento que controla muito bem os níveis de glicose. Então, às vezes, o paciente pode comprar esse medicamento, precisa desse medicamento para controlar o seu diabetes, né? A gente já falou aqui várias vezes que ele não é usado só no tratamento de sobrepeso e obesidade, primeiramente até foi utilizado no tratamento de diabetes e os diabéticos às vezes não conseguem achar. É uma perda grande para eles. Exatamente. E quais os efeitos colaterais que essas pessoas podem ter usando esse medicamento sem um acompanhamento médico? Os principais efeitos colaterais, Daniele, são náuseas e constipação. Constipação é quando o intestino fica preso, você não consegue ir ao banheiro. Isso até é, de certa forma, óbvio, né? Porque como o medicamento diminui o apetite, faz você comer menos, você acaba evacuando menos também. Então, pode acontecer isso, e comumente acontece, né, prisão de ventre, e esse é um efeito colateral que também pode ser administrado pelo plano alimentar, através de alimentos, né, que soltam mais o intestino. Quando se faz o uso com acompanhamento, né? Exatamente. E a náusea seria por qual motivo? A náusea está relacionada ao próprio mecanismo de ação do medicamento, ele promove uma lentidão do esvaziamento do estômago. Então, isso aí favorece a náusea. Há outros mecanismos envolvidos também, mas esse é um dos principais. Certo. Agora, falando de resultados, o que o paciente precisa fazer paralelamente ao uso das canetinhas para que o resultado realmente seja funcional e principalmente duradouro? Essa é uma pergunta muito pertinente também, porque não há, mesmo com as canetas, perda de peso sem empenho, né, ainda. Então, é necessário seguir o plano alimentar, seguir uma alimentação balanceada, mas também fazer atividade física e implantar essa mudança do estilo de vida no cotidiano, porque a atividade física e uma alimentação saudável, Daniele, vai manter depois o peso perdido, né? Então, é uma coisa que se fala muito, mudança do estilo de vida, mas é difícil implantar. A gente sabe que é difícil, mas é importante saber que só a gente pode arrumar tempo para fazer uma atividade física, só a gente pode
preparar uma alimentação adequada para a gente mesma. Lógico que você pode ter ajuda nisso, mas você precisa administrar, né, a sua alimentação, você precisa ter o tempo para fazer atividade física, e essa atividade física não pode ser eventual, ela precisa ser regular, né? Disciplina para realizar. Exatamente, você precisa ter os dias da semana, os horários que você habitualmente faz atividade física. Tem gente que não pode fazer atividade física à noite porque perde um pouquinho o sono, então precisa fazer atividade física de manhã, precisa alinhar isso com o seu trabalho, com o seu estudo, mas é fundamental. O tratamento da obesidade e do sobrepeso não é possível você planejar ou visualizá-lo sem a mudança do estilo de vida. Tudo paralelo, não tem só uma via de emagrecimento, né? Isso. Tudo anda paralelo. É muito importante que as pessoas tenham isso em mente. Se você não implantar a mudança do estilo de vida, uma alimentação saudável, atividade física regular, cuidar da sua mente, né? Você não consegue manter depois o peso perdido. E sempre vai precisar recorrer às canetas, né? E a gente já falou aqui, as canetas têm os seus efeitos colaterais, as canetas não são baratas, né? Então, eu sempre incentivo os pacientes a tentarem, até quando possível, fazerem a dieta, a atividade física, né? Implantarem essa mudança do estilo de vida, até mesmo antes de usarem as canetas. Preparar o terreno ali antes também. Exatamente, preparar com o nutricionista, né, se possível. O nutricionista já prepara o corpo com alimentação para suportar a perda de peso, porque a perda de peso para o nosso organismo, para o nosso corpo, é um estresse, né? Ele não entende isso como algo bom, ele não raciocina como o nosso cérebro raciocina. A gente tem como é que eu vou dizer? Nós possuímos uma memória celular em relação ao peso. Então, quando a gente perde peso, o nosso organismo entende que você está sofrendo um estresse, seja por algum acidente, uma doença, ou que você não está tendo acesso ao alimento, né? Ele não entende racionalmente que você está restringindo calorias. Então, é muito importante a gente preparar o nosso organismo. Isso, às vezes, até demanda um certo tempo. Lógico, muitas vezes a gente não tem tempo, né? Pessoas muito obesas precisam de imediato de um tratamento medicamentoso, pessoas que têm um MC acima de 40, porque né? a obesidade é uma doença crônica, né? E que traz consigo outras comorbidades, né, Daniele? Então, às vezes a gente não tem esse tempo, mas quando a pessoa está com sobrepeso e está sedentária, né, não está fazendo atividade física, ela, às vezes, só com essa modificação na alimentação e iniciando um plano de atividade física, ela já consegue perder peso sem medicamento algum. E ela entra também num ciclo virtuoso. Ela estava num ciclo vicioso, né, de sedentarismo, má alimentação, ganho de peso, e o nosso organismo vai produzindo substâncias inflamatórias também que favorecem ainda mais o ganho de peso, e isso a gente chama de ciclo vicioso. É um ciclo que traz coisas deletérias para o nosso organismo, e que elas também trazem mais fome, mais ingestão calórica, mais ganho de peso. E, por outro lado, quando você quebra esse ciclo, começa uma alimentação saudável, uma atividade física regular, semanal, né, nos horários certinhos, você quebra esse ciclo vicioso e entra num ciclo virtuoso. Começa a produzir substâncias que trazem uma sensação de bem-estar, você se sente melhor mentalmente, né, além de se sentir fisicamente melhor por causa da perda de peso, e você vai trazendo os frutos também de todo esse empenho, né? Todos os benefícios, tanto da alimentação saudável quanto da atividade física. Melhora da ansiedade, da depressão, né? Várias doenças mentais melhoram com a atividade física.
Então, são uma série de benefícios que vão muito além do que a gente imagina. É assim, se a gente puder resumir toda essa fala, né, o interessante é muito importante o nosso corpo estar primeiro, claro, se a pessoa não for obesa, né, e estiver precisando urgentemente desse tratamento medicamentoso, você indica muito antes a pessoa se preparar, primeiro tentar pela disciplina, pela Sim. prioridade de se cuidar, uma alimentação saudável, atividade física associado. E aí sim, se tiver a resistência mesmo assim de perda de peso, você talvez prescreveria as canetinhas. Sim, isso mesmo. E aí você preparou todo aquele corpo ali para receber esse tratamento. Exatamente. Um fato que a gente até estava conversando antes é que o uso das canetinhas tira 100% o apetite. Então a pessoa ela não quer comer. E isso traz uma felicidade, porque você começa a perder, ver os números diminuindo na balança. Para nós é uma coisa muito boa, é sinônimo de saúde, entre aspas, né? Mas ali junto com os pesos está indo os nossos nutrientes, está indo nossa energia, muitas vezes, o humor, o psicológico. Queda de cabelo. Queda de cabelo. Então, assim, o acompanhamento que você até citou aqui, paralelo com um educador físico, com uma nutricionista, ele entra para minimizar essas perdas, né? Você tem uma perda de peso saudável e aí sim duradoura, porque quando a gente tira o medicamento, aí que você vê a durabilidade do resultado. Sim. É quando você mantém esses hábitos. Sim. E não é extremamente necessário você fazer toda essa modificação em consultas particulares, sabe, Daniele? Você consegue fazer isso através de vídeos educativos, né? Acessando o YouTube ou canais educativos. Consegue, muitas vezes, pela unidade de saúde, o nutricionista. A gente tem o médico de saúde da família nas unidades de saúde, que pode prescrever, não é só o endocrinologista que pode prescrever essas canetas, né? Quando necessárias. Mas há outros tratamentos além das canetas, lógico que elas são as mais eficazes, mas há outros tratamentos medicamentosos que podem ser utilizados também. E o médico de saúde da família está apto a tratar a obesidade, porque a obesidade é uma doença prevalente, muito prevalente. Então, a pessoa, né, que esteja assistindo esse programa, ela saiba disso. Você pode obter informações através de vários canais educativos. Procure a sua unidade de saúde, converse com o enfermeiro, converse com o assistente social. Ele vai te orientar já o que você deve fazer de imediato, como que você pode modificar o seu estilo de vida com recursos básicos. Às vezes tem um centro de vivência na sua comunidade, onde as pessoas praticam atividade física, além de outras atividades, né? Então, você pode se dirigir à sua unidade de saúde, procurar o assistente social, não necessariamente o médico, para você já obter essas informações, né, iniciais e começar a dar os primeiros passos. Começar a dar os primeiros passos e se programando junto com a sua comunidade para você efetuar esse tratamento, que é um tratamento que não envolve só o médico, envolve uma equipe multidisciplinar que começa, inclusive, pelo assistente social. Então, em resumo, nós entendemos que, de fato, as canetinhas elas são um tratamento eficaz para o tratamento tanto de obesidade quanto também da diabetes, né? No caso aqui, a gente trouxe mais para o lado do emagrecimento. É seguro desde que muito bem prescrito e acompanhado. Até porque para um médico, né, doutora, prescrever esse medicamento, ele pede exames para saber como estão suas taxas nutricionais, como que está seu peso. Até porque os efeitos colaterais têm um muito importante, que é o reganho de peso, né? Sim. No pós-uso das canetinhas. Sim. E essa orientação que a doutora deu, eu achei muito interessante. Você saber que não necessariamente você tem que ir para um tratamento privado, você pode recorrer a um tratamento público junto à sua unidade de saúde. Muito bom isso daí. Isso é muito importante, Daniela. Eu vou fazer só um adendo em relação a esse aspecto, porque a gente sempre fala para o paciente, né, antes do tratamento com a caneta, a gente deve tentar a mudança do estilo de vida.
E essa mudança do estilo de vida pode ser feita em qualquer unidade de saúde, pode ser feita na sua comunidade, pode ser feita junto com o seu preparador físico, da sua comunidade, se tiver algum. Posso falar daqui de Vitória, por exemplo. Em Vitória, nós temos vários programas de atividade física na praia, né? São educadores formados, titulados, que estão ali oferecendo aquele serviço de ginástica na praia, hidroginástica. Então, você pode começar por aí, você pode começar mudando a sua alimentação, e não precisa necessariamente marcar uma consulta com um nutricionista. Lógico que seria o ideal, mas se você não tiver condições, ou está aguardando ainda a sua consulta na unidade de saúde, você pode assistir vídeos educativos e mudando os seus hábitos alimentares, começar a fazer essas atividades ao ar livre, na praia, ou no seu município, nas praças, onde a prefeitura oferecer. E lógico que o bom senso também, né? Os alimentos mais saudáveis, e alimentos não é fácil, a gente sabe. Processados, ultraprocessados. Isso, a gente sabe que não é fácil, mas é possível, né? E tudo começa do nosso querer, né, da Daniele? Nossa prioridade. Exatamente. Doutora, muito obrigada por esse esclarecimento. Eu sei que foi valioso para todos que estão nos assistindo. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigada. Até o próximo programa, onde nós teremos uma nutricionista também para essa educação da utilização desses medicamentos. Até o próximo programa.